Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live da nossa semana de autoconhecimento, método de interiorização do Dr. Norberto Kepp, Faculdades Trilógicas Kepp Pacheco. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O meu nome é Sidney Castro, eu sou professor, faço parte do corpo docente das Faculdades Trilógicas. Sou professor de teologia e também de filosofia. Vamos então começar o nosso trabalho? Hoje, dentro da semana de autoconhecimento, vamos falar de espiritualidade. Né? Espiritualidade e autoconhecimento. Vamos falar um pouquinho sobre espiritopatologia. Tá bom? Que nome, né? Um nome diferente, talvez, para algum de vocês. Espiritopatologia. Vamos entender o que significa? Então, vamos começar. Antes de mais nada, uma pequena reflexão. Vamos pensar um pouco, gente. Vamos começar a trabalhar aqui o nosso pensamento, nossos sentimentos. Olha só. Aceitar a sanidade é acatar a verdade, viver o amor e ser bom. Opa, olha aí. E ser bom. Essa parte final aqui da nossa reflexão é muito importante. Como é que nós conseguimos ser bons? Vamos pensar a respeito? Então, aprofundando um pouco a nossa reflexão, aceitar a sanidade é acatar a verdade, viver o amor e ser bom. A sanidade é sempre uma atitude de procura de alguma coisa de muita importância, básica e fundamental. É o encontro com o que de mais precioso existe. Porque importa na aceitação da sanidade, na vivência do amor e na conduta bondosa, do livro Glorificação do Dr. Norberto Kepp. Então, gente, a sanidade, o nosso equilíbrio mental, a nossa saúde mental, ela tem a ver com alguns pontos muito importantes. Olha só. Aceitação, primeiro temos que aceitar a sanidade. Aceitação da sanidade, viver o amor. Agora, como é que é isso, né? Viver o amor? Será que é uma coisa só das nossas ideias? Será que basta pensar a respeito? Ou será que temos que ter uma conduta bondosa? E falando de conduta, estamos falando do quê? De ação. Essa é uma palavra que vamos usar muito hoje. Ação. Né? Mostramos quem somos naquilo que fazemos. Ok? Nós não podemos mostrar quem somos só com o que pensamos. Eu posso pensar qualquer coisa. Agora, a minha ação, a prática da minha vida, mostra se eu sou uma pessoa bondosa ou não. Tá? Vamos avançar mais um pouquinho na nossa reflexão? Então, hoje vamos falar sobre sentimento, pensamento e ação, sobre sentir, pensar e agir, e a importância que cada uma tem na vida do ser humano. E para isso, vamos usar como ponto de partida aqui um texto bíblico, um texto de São Tiago. A fé sem obras está morta. Olha só, gente, extraímos aqui essa passagem bíblica para nossa reflexão. Tiago, capítulo 2, versículos 15 a 19. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem.
Então, gente, essa passagem de Tiago, ela é muito importante para a nossa reflexão aqui hoje, para a nossa vida. Quando você diz que ama alguém, você pode dizer isso para a pessoa, né? Você pode pensar isso. Mas como é que você vai mesmo mostrar esse amor pela pessoa? Não é com seus gestos? Não é com as suas ações em prol dessa pessoa? Por exemplo, basta uma mãe dizer para o filho que ama, ou ela tem que ter todos os cuidados? A criança pequena, alimentar essa criança, vestir, cuidar dela. Esses gestos têm a ver com ação, com movimento. Então percebam a nossa reflexão de hoje. Sim, eu posso dizer que amo, mas se eu amo mesmo, eu farei algo pela pessoa. Isso tem a ver com ação, ok? Então vamos voltar para os nossos slides. Então, como entendemos isso na trilogia analítica, né? A importância da ação para o ser humano. Temos que pensar um pouco sobre a importância da ação na vida humana. Como estão nossas ações, o nosso movimento? O que fazemos das nossas vidas? E para isso, vamos verificar como que o ser humano funciona, de certa forma. Como que é o psiquismo humano, gente? Pararam já para pensar nisso? Né? Hoje está em moda a cuidar do corpo. Academia, atividade física. Será que nós cuidamos da nossa saúde mental? Será que nós temos o devido cuidado com a nossa saúde emocional? Vamos lá? Vamos pensar sobre isso também? A nossa faculdade trabalha com base na psicanálise integral, na trilogia analítica. A trilogia analítica é uma ciência que se baseia no ser humano. Vamos entender por quê? Olha assim, só, gente. Como funciona o ser humano? O ser humano tem uma estrutura própria de funcionamento, ok? Primeiro, aqui na base do triângulo, temos aqui o campo dos sentimentos, da emoção. Você sente amor? Você sente fé? Isso tem a ver com sentimentos. Sabe aquilo que você sente quando você pensa na pessoa amada? Os pais pensam no filho, por exemplo. Como é que você começa a pensar, por exemplo, em escrever uma carta de amor? Isso parte dos sentimentos, né? Então, sonhos, nossos insights também, né? Aqueles pensamentos espontâneos que vêm à nossa mente. Sabe, às vezes você tem uma ideia sem pensar muito a respeito, simplesmente brota na sua mente. Os insights. E claro, a fé. A fé é um sentimento. Pense lá, quando você faz o seu exercício espiritual, as suas orações, é puro sentimento. Você conversa com o Criador muito a partir do seu coração. Não é? Outro ponto muito importante, os pensamentos, o campo da razão. Nós também pensamos. Né? O ser humano é um ser que pensa, ou pelo menos deveria pensar. É próprio do ser humano usar a razão. Quando você precisaria ir a um determinado lugar, você fica rezando para que o caminho venha à sua mente, ou você raciocina a respeito? Não, eu vou pegar ônibus, vou pegar metrô, não, eu vou de carro. Então, você raciocina, você tem que pensar a respeito. Você planeja o horário, você planeja o seu movimento. Então, o ser humano sente, mas ele também pensa. É próprio do ser humano sentir e pensar. Ok? Avançando um pouco mais, também o ser humano, ele é um ser de movimento. Pararam para pensar já? Por que temos pernas, braços, articulações? Né? Quando brincávamos de estátua, quando éramos crianças, lembra? Estátua! E a gente paralisava, parava. Faça o teste. Tente brincar de estátua. Por mais que você fique imóvel, o seu corpo vai ter movimento. Seu coração vai continuar batendo, o sangue vai continuar correndo pelas suas veias, os seus olhos vão se mexer, as pupilas vão dilatar ou diminuir. Percebam? O que o ser humano é um ser feito para o movimento, para a ação. Lembra lá de Tiago? A fé sem obras é morta. O ser humano é feito para o movimento, para andar, para correr, para pular. Movimento.
E é próprio aqui no campo da ação pensarmos em ciência. Veja bem, por que ciência? Eu tenho sentimentos, dentre eles o amor, a fé. Eu penso, o raciocínio. Mas eu preciso do método científico para confirmar isso que eu sinto e penso. Eu não posso viver à base de sentimentos soltos. Aí seriam emoções descontroladas. A razão pura e simples, sem o sentimento, aí nos tornamos pessoas frias, racionalistas, descoladas da espiritualidade, preocupados normalmente com a matéria, com as coisas materiais. Então a gente precisa da ciência, do método científico, para fazer esse processo, sentir, pensar e agir. Ok? Esses são três pilares do psiquismo humano. Sentir, pensar e agir. Sentir, pensa e movimento. Todo ser humano é assim. Ok? Então vamos avançar mais um pouco. Essa é a trilogia analítica, a ciência que praticamos aqui. Ciência desenvolvida pelo Dr. Norberto Kepp, também pela doutora Cláudia Pacheco. Ciência que é ensinada aqui nas faculdades trilógicas. Todos os nossos cursos, gente, seja um curso de graduação, faculdade, nossos pós-graduações, outros cursos, cursos de artes, cursos de idiomas, todos eles são ensinados a partir da trilogia analítica. Esse método trino, sentir, pensar e agir. Pense lá, procure se lembrar um pouco da sua vida de estudos. Eu mesmo faço essa reflexão. Será que quando passamos lá pela faculdade, a nossa vida não ficou mais presa no pensamento, só na razão? E o sentir, todo esse campo próprio do amor, da fé, ficou um pouco esquecido? Será que não nos tornamos pessoas mais materialistas? Ou ficamos focadas no sentir e no pensar, mas não chegamos no agir? Né? Será que nós temos dificuldade com a ação? Ação boa, sobretudo, fazer o bem? Não? Enquanto estamos só refletindo um pouco, tá bom? Daqui a pouco a gente vai entrar em exemplos mais práticos do dia a dia das nossas vidas. A trilogia analítica, gente, como ela faz essa união das ciências? Você pense assim, uma pessoa tem um machucado na mão. Se ela for um médico, o médico vai tratar só do corpo, mas ele não vai tratar o psicológico e não vai tratar o espiritual. Se ela for num psicólogo, o psicólogo vai tratar o psicológico, mas não vai falar do corpo e nem do espiritual. Se ela for a um religioso, um padre, um pastor, um médium, o que for, ele vai tratar do espiritual, mas não vai tratar do corpo e nem do psicológico. Vocês percebem que as ciências estão divorciadas, estão separadas? Cada qual tentando entender o mundo através da sua caixinha. Aqui, essa pessoa, na trilogia analítica, ela vai ter a visão médica, psicológica e espiritual ao mesmo tempo, unidas, somando forças. Sim, somando forças, por que não? O ser humano, ele é trino também, gente. Imagino que vocês já estejam percebendo isso. Todos nós sentimos, todos nós pensamos e todos nós temos ação. Alguma ação temos que ter, senão não vivemos a vida. Então percebam, o ser humano é trino. A trilogia analítica é trina. Ok? Então a trilogia analítica, ela também faz essa união das ciências. E vejam aqui no slide, tem aplicações em todos os setores da vida. Tem aplicação no campo médico, tem aplicação na tecnologia, na física, na filosofia, na teologia, na pedagogia, no ensino de idiomas, como temos aqui na faculdade, nas nossas graduações, nas nossas pós-graduações, os nossos cursos de artes, tantos cursos que temos na nossa faculdade. Aliás, se você não conhece a nossa faculdade, por favor, acesse lá o nosso site, tá bom? E conheça lá o nosso trabalho. Uma série de cursos incríveis que temos lá, todos baseados nesse método, desenvolvido pelo Dr. Kepp e pela doutora Cláudia Pacheco. O método que contempla aquilo que é o ser humano. Trino. Na sua essência, o ser humano é trino.
Avançando um pouco mais, temos que dar importância para a ação. Gente, quando lemos lá no começo a nossa reflexão, a partir do livro A Glorificação do Dr. Kepp, destacamos ali a importância da conduta boa, de fazer o bem. Olha só, gente, isso não se trata de grandes heroísmos, não. Ah, eu vou mudar o mundo, eu vou transformar o mundo. Não. Você tem que fazer isso no seu dia a dia, nas coisas simples do dia a dia. Por exemplo, você está no seu trabalho, você vê uma folha, uma sujeira qualquer no chão, por que não recolher aquilo e jogar numa lata de lixo? Ou tratar bem as pessoas, chega no trabalho de manhã, dá um bom dia para as pessoas com um sorriso no rosto, uma cara boa, como dizemos, né? A família, depois de um dia de trabalho, chegar com uma cara boa também à noite em casa, dar afeto aos seus. Isso é fazer o bem. Não se trata de grandes elucubrações, de grandes ideias, não, é no dia a dia, nas coisas simples do dia a dia. Tá? Por exemplo, na nossa vida profissional, não importa qual seja a sua profissão, hein? Não importa. Desde um varredor de ruas a um cientista. Por que não, na nossa vida profissional, fazer bem o que temos que fazer? Dar duro no trabalho, nos esforçarmos, fazer bem o nosso trabalho. Né? Eu até ontem eu vi uma reportagem na internet de um determinado lugar aí do Brasil, uma construção, era para fazer um prédio de alguns andares, nas colunas, né, dentro da terra, toda a base da construção, as colunas deveriam ter 15 metros de profundidade dentro da terra. E fizeram lá um toquinho de alguns poucos centímetros. E alguém lá descobriu e denunciou isso. Se tivessem construindo o prédio sem essa fundação correta, o prédio ia desabar. E quantos exemplos poderíamos dar aqui? O nosso trânsito. Por que não se preocupar em dirigir corretamente? Conduzir corretamente um veículo? Sem essa loucura que se tornou o trânsito, né? Vejo aí o número de mortos no trânsito aqui do Brasil todo ano. Enfim, poderíamos dar vários exemplos, gente. Se agíssemos todos pensando em fazer o bem, nas coisas cotidianas do dia a dia, sabe, eu falo de coisas simples mesmo. Ceder o lugar para uma pessoa mais velha poder sentar. Se você pode dar gorjetas, por que não dar gorjetas? Para um frentista de posto de gasolina, para um garçom que te atende. Fazer coisas boas, gente. Sabe? Isso faz toda a diferença. Aí sim, se estivéssemos fazendo esses tipos de coisas, as coisas simples do dia a dia, tendo a conduta boa no dia a dia, aí sim estaríamos transformando o mundo. Ok? Vamos voltar aqui para o nosso slide. Tá? Então, estamos aqui destacando a importância da ação. Por melhores que sejam meus sentimentos, eu posso ter um amor imenso pela pessoa. Né? Ou pensamentos, eu posso ser um gênio, né? Fazer cálculos complexos de cabeça. Sem a ação, gente, de nada isso vai valer. Pense num grande escritor que não escreva seus livros. Ou num grande músico que não toque suas músicas. O que vai adiantar? Se ninguém pode ler essa maravilha, se ninguém pode ouvir a maravilha que o músico pode fazer, não é? Então, a importância da ação. Gente, isso é mais importante do que a gente possa imaginar. Nós não paramos para pensar nisso. O quanto deixamos de fazer o bem no dia a dia, nas coisas simples do dia a dia. Se temos uma vivência religiosa, se frequentamos uma determinada igreja, por exemplo, costumamos imaginar que fazer o bem é só lá na hora daquela oração, normalmente no final de semana. E durante a semana esquecemos disso. Não é verdade? Percebem essa questão? É importante fazer o tempo todo. Deixa eu avançar mais um pouquinho aqui.
Por melhores que sejam meus sentimentos, sem a ação, de nada eles valem, inclusive a nossa fé. Vamos pegar um exemplo? Aqui no mundo ocidental, temos que falar da Bíblia, temos que falar de Jesus Cristo. A teologia do mundo ocidental é a teologia judaico-cristã. Então, usamos como exemplo o texto sagrado, a Bíblia Sagrada e Jesus Cristo. Leiam lá nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus não parava, gente. Ele trabalhava o tempo todo. Era um homem de ação. Ele sempre estava curando as pessoas, ele sempre estava expulsando os demônios, ele sempre estava ensinando aqueles que o seguiam, ele sempre estava fazendo o bem. Pode olhar lá. Toda a vida de Jesus Cristo é fazer o bem aqui na Terra. Aqueles chamados 3 anos da vida pública de Cristo, né? Dos 30 aos 33 anos. Né? Reúne lá os apóstolos, ensina os apóstolos. Né? O tempo todo trabalhando. Pessoas de sucesso aqui na nossa sociedade. Né? Vejam esses exemplos que todos vocês conhecem de pessoas que atingiram muito sucesso. Não são pessoas que trabalham bastante? Seja um industrial, um cientista, um grande artista, não é? Vou usar um exemplo aqui que todo mundo conhece, o Pelé. Todos vocês sabem quem é Pelé. O gênio do futebol, o nosso rei do futebol, o maior de todos. Já leram a respeito, já procuraram saber a respeito do quanto ele se esforçava, do quanto ele treinava? Que ele era o primeiro a chegar no campo de treino e sempre o último a sair? Ele treinava tudo, ele treinava cabeceio, ele treinava cobranças de falta, ele sempre se esforçou muito para ser o melhor. Claro, ele nasceu com um dom incrível, né, para esse esporte, futebol. Mas também ele se dedicou muito, se esforçou muito na ação. Na ação. Tá? Vamos avançar um pouco mais. Então, gente, a ação mostra quem somos. Ela torna o nosso sentimento, o nosso pensamento em algo palpável, real para o outro também. Claro, para nós e para o outro. Voltando àquele exemplo do amor, você pode dizer que ama, claro, deve dizer, mas é no que você faz pela pessoa amada que você vai mostrar ainda mais o seu amor. Senão se torna um amor romântico da literatura. Não? Então, gente, olha só. Então, o ser humano tem essas 3 estruturas, né? Esses 3 pilares no seu psiquismo. O sentimento. O que é próprio do sentimento? O que é o sentir humano? Temos aí a fé, ideias, insights, inspirações, o afeto, o amor. Tá? E qual a ciência, vejam bem, qual a ciência com a qual a gente trabalha melhor esse campo dos sentimentos? Explicando mais um pouco novamente aqui do que é a trilogia analítica. É a teologia. Lida com a fé, lida com puro sentimento. Tá? Fica aqui uma reflexão. Por que são tão poucas as faculdades que oferecem o curso de teologia hoje? Por que será que a teologia foi retirada do meio universitário, do meio acadêmico? Não? Será porque as pessoas, em geral, não querem lidar com os seus sentimentos? Seguindo o pensamento, nossa razão, a nossa capacidade de raciocínio, de refletir, qual é a ciência com a qual a gente trabalha melhor esse campo do psiquismo humano? A filosofia, ciência da razão, os amigos do saber, da razão. Né? E, por fim, a ação, que deve ser boa, bela e verdadeira, é a ciência, né? A nossa ciência se faz pela ação. Quando conseguimos reunir, estamos com o nosso sentir, pensar e agir mais equilibrados, quando trabalhamos com os 3, aceitamos a teologia, a filosofia, a ciência das nossas vidas, nós temos acesso ao conhecimento, gente. Isso é o conhecimento. Não é só você estar preso dentro do campo da razão ou estar preso só no campo dos sentimentos. Não, tem que ter os 3. Os 3 juntos, trabalhando juntos, nos levam ao verdadeiro conhecimento. E esse verdadeiro conhecimento, estamos aqui falando de espiritualidade,
tem a ver lá com o contato com o divino, com o Criador. Ter o conhecimento é estar aí em contato com o Criador. Por melhor profissionais que sejamos numa determinada área, e temos que ser mesmo, é nossa obrigação, mas se a gente fica só nisso, a gente não consegue expandir para esse campo superior, para esse contato com o Criador. Estou falando aqui, por exemplo, de ficar só na razão. Não, precisamos dos sentimentos também da ação. Aí sim, os três juntos, em certo equilíbrio, temos um contato maior com o nosso Criador. Ok? Mas temos que pensar aqui uma coisa muito importante. Temos que pensar nessa palavrinha aqui, psicopatologia. Lembram que eu falei? A gente não pensa muito na nossa saúde mental, no nosso equilíbrio emocional. A gente costuma pensar muito na saúde do corpo, da parte externa. Da parte interna aqui da nossa mente, a gente não pensa muito. Será que nós temos problemas nesse campo? Será que o nosso psicológico pode estar afetado por algum tipo de psicopatologia? Eu estou acompanhando o chat aqui, gostaria de ver vocês respondendo essa pergunta. Será que nós, seres viventes aqui dessa terra, nós, seres humanos, será que nós temos dificuldades emocionais? Será que nós lidamos aqui dentro da nossa mente com a psicopatologia? Será que a psicopatologia pode me atrapalhar no campo dos sentimentos? Ao invés de eu ter sentimentos equilibrados, viver afetos ordenados, de repente eu entro em certa emoção descontrolada? Será que a psicopatologia afeta meus pensamentos? Ao invés de pensar corretamente, de uma maneira de fato produtiva para a minha vida, eu acabo tendo pensamentos fixados em determinadas questões, não consigo sair de determinados pensamentos. Será que a psicopatologia afeta meu rendimento no campo da ação? Como que nos sentimos perto de uma pessoa mais paradona? Não é? Já pararam para pensar nisso? A gente repara que a pessoa é meio paradona. Até falamos isso, pô, fulano é meio morto, né? Meio mortão, paradão. Então, gente, será que pensar em psicopatologia, autoconhecimento, estamos aqui na semana de autoconhecimento, hoje, espiritualidade e autoconhecimento. Será que para uma boa vivência da espiritualidade, temos que no nosso autoconhecimento lidar com a nossa psicopatologia? E, avançando um pouco mais, quando falamos de psicopatologia, temos que falar de espiritopatologia. Patologia no campo espiritual? Sim, sim. Gente, a espiritualidade é algo natural no ser humano. Olhem para a história da humanidade. Nunca existiu uma civilização que fosse eminentemente ateia. Todas as civilizações do passado, que deixaram a sua história registrada aí para a gente estudar, todas desenvolveram uma religiosidade, uma espiritualidade. Aqui no estado do Acre, na Amazônia brasileira, ainda existem tribos indígenas lá isoladas que não tiveram contato com o homem branco. Se você for lá estudá-las, você vai ver que elas têm uma espiritualidade, uma religiosidade, às vezes muito bem desenvolvida, com cultos, com formas de cultos organizadas. Então, gente, é mais do que natural que exerçamos uma determinada espiritualidade. Isso faz parte da essência do ser humano. E quando a pessoa não percebe isso, quando ela não vive isso que é natural nela, ela está aí padecendo de espírito-patologia. Professor Sidney, isso também pode ser tratado em terapia? Com certeza. Mas lembrem, estamos falando aqui de trilogia analítica. O tratamento psicológico, médico e espiritual ao mesmo tempo. Não é? É algo ainda muito novo na nossa sociedade, desenvolvido aqui pelo Dr. Kepp e doutora Cláudia Pacheco.
tá? Temos que também estudar, pensar na demonologia, na presença dos demônios aí no mundo. Toda cultura teológica, todo povo que desenvolveu uma religiosidade, uma religião, uma teologia, além de falar de Deus, também tratou do problema dos demônios. Isso não é só no cristianismo, gente. Pode olhar aí para o mundo. Vocês podem usar outra palavra, outro nome, mas tratam desse problema também. Vocês consideram que seres espirituais decaídos possam estar aí, de alguma forma, tentando intervir nas nossas vidas, nos influenciar? Ou isso é só história de filme de terror? Será que devemos dar atenção a esse assunto também? Para que tenhamos equilíbrio, saúde mental, consequentemente saúde física, para que sejamos pessoas que consigam equilibrar o sentir, o pensar e o agir, pessoas de ação boa, de ação bondosa no dia a dia. Será que precisamos também tratar aí dentro da espiritopatologia da questão dos demônios? Notícias de guerra o tempo todo, notícias de doenças o tempo todo, enfim. Por que esse mundo aqui agora, já e agora, ele não é o paraíso, o jardim do Éden? Para responder isso, temos que pensar em psicopatologia, espiritopatologia, temos que pensar em tratar o nosso sentir, o nosso pensar e o nosso agir. Isso se dá através de terapia, de estudos, de autoconhecimento. Mais uma vez, estamos aqui na semana de autoconhecimento, espiritualidade e autoconhecimento. Para termos uma espiritualidade saudável, para vivermos uma espiritualidade sã, boa, que faça a diferença na nossa vida e na vida do outro, temos que pensar em ação boa, em fazer o bem. Temos que pensar em nos cuidar melhor. Gente, eu faço uma pergunta aqui. Quem é o grande desconhecido das nossas vidas? E aí, como que vamos resolver isso, né? Como seremos apresentados a nós mesmos? Então eu vou deixar aqui, eu vou deixar uma dica, uma sugestão. Responder essa pergunta. Como vamos nos conhecer mais e melhor? Como vamos ter uma espiritualidade mais equilibrada, mais saudável? Como vamos ter mais autoconhecimento? Gente, muito obrigado pela sua participação. Acompanhe nosso trabalho, venha nos conhecer mais, tá bom? Uma boa noite, muito obrigado.